Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal a respeito de sistemas de estudo de tempos pré-determinados. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez iniciando aqui uma série de vídeos sobre sistemas de estudo de tempos pré-determinados, tá? Antes de mais nada, quero pedir para você curtir aí o vídeo, deixa o seu joinha, tá? Se inscreve aí no canal, tá bom? Se você quiser receber um vídeo novo toda vez que sair um vídeo aqui, ativa o sininho aí também, tá bem? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela, como sempre. Preparei uma sequência de slides aqui para suportar, né, as ideias aqui que vão ser transmitidas, tá? Os tópicos que nós vamos ver, tá? Nessa sequência de vídeos aqui, nós vamos fazer uma pequena introdução, tá? Sobre o que é um PMTS, ou Sistemas de Estudo de Tempo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Frank Gilbert, tá? E os seus TEBLIGs aí. Quem foi Harold Maynard. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os elementos, tá? De uma sequência de estudo de movimentos. As unidades de medição do tempo, tá? São os TMUs aí. E as sequências gerais do MOST, que vai ser o principal tópico aqui, tá? E vamos falar um pouquinho como são determinados no final, né, os intervalos aí, né? A estatística relacionada aos intervalos de tempo. Tá bem, pessoal? Então, vou fazer uma breve introdução aqui, né? O que são sistemas de tempos de movimento pré-determinados, né? Nada mais são do que sistemas, tá, que são utilizados para a definição do tempo padrão de uma operação, de uma atividade, de um processo através de tabelas, tá, que são baseadas em amostragens, onde é possível determinar o tempo de operação, né, de uma sequência de movimentos ou de uma tarefa executado por uma pessoa, né, são tipicamente tarefas manuais, sem que seja necessária cronometragem. Tá? Sem que seja necessária observação e medição do tempo ali em loco, tá? Frequentemente utilizado para custeio, tá? Para determinação de tempos padrão, tá? Antes que seja necessária fazer cronoanálise, tá? Amostragens de cronoanálise, tá? As vantagens de utilização desse sistema é justamente essa, tá? Ela é menos laboriosa aí que o uso de cronoanálise, de observação, né? Real aí. Então, são sistemas de estudo de tempo, tá? São tabelas, tá? Que norteiam a determinação do tempo padrão de uma atividade, tá? Baseado no movimento dos braços, do corpo, dos olhos, da cabeça, no ganho de controle sobre o objeto, tá bem? Vou falar um pouquinho aqui sobre quem foi Frank Gilbert, porque é importante entender como se originaram, tá? As ideias desse tipo de estudo de tempo aí, tá bom? Bom, Frank Gilbert, né? Foi quem desenvolveu, né, pela primeira vez, um conjunto de movimentos fundamentais aí, necessários para o trabalhador executar as tarefas manuais. Tá? Então ele desenvolveu 18 elementos principais aí, cada um descrevendo uma atividade padronizada. Tá? E ele deu um nome para esses elementos aí de TEBLIGs. Tá? Quais são os TEBLIGs? Tá? Então tem um deles é buscar, outro é encontrar, selecionar, agarrar, segurar, mover, alcançar, posicionar, montar, tá? Cada um tem um símbolo também, ó, tá? Então você pode ver aqui na frente tem os símbolos, né? Tem aqui usar, desmontar, inspecionar, preposicionar, soltar, uma demora inevitável, uma demora evitável, planejar e descansar, tá? Então esses foram os 18 elementos, né, iniciais aí, desenvolvidos por Frank Gilbert, tá? Todos os trabalhos que ele fez foram com o auxílio da família, ou seja, a esposa e os filhos. Ele teve vários filhos, né? Então a esposa e os filhos participavam ativamente nessa pesquisa dele, tá? E ele ficou famoso por criar, né, uns sistemas de vídeo em que ele colocava luzes, né, na mão vou chamar de operadores aqui, né, dos trabalhadores. Ele colocava sistemas de iluminação, tá? E filmava, tá, com uma câmera captando, tá, o percurso do movimento das mãos. Se você acompanhar essas linhas que tem aqui, ó, tá? Isso aqui são os percursos da mão,
ao longo do trabalho que a pessoa está desenvolvendo aí, ó, tá? Isso aqui, né, ganhou um nome aí de ciclo cronógrafo, tá? Então ele colocava, né, cronômetros de tempo enquanto filmava, tá? E a pessoa com essas luzes, né, e uma câmera apropriada, na configuração apropriada, né, a câmera captava o caminho, né, percorrido pelas mãos, né, pelos braços, inclusive luzes na cabeça para enxergar, tá? Qual é para onde a pessoa estava olhando, tá? O movimento da cabeça. Então aqui nessa figura, ó, a gente pode ver um trabalhador aqui em que foi filmado, né? E aqui você pode ver que tem o caminho que foi percorrido pela cabeça dele, né? Isso aqui é o caminho que a cabeça dele, para onde ele olhou, né? Para que situação ele olhou. E esse conjunto de linhas brancas aqui são as luzes percorrendo o espaço em que a mão, né, do trabalhador percorria. Você vai notar que a maioria, se você pesquisar, né, pelas fotos dos trabalhos de Gilbert, né, ele sempre filmava com escalas, né, essas distâncias aqui eram padronizadas para que ele soubesse qual é a distância percorrida, tá? Então, esse foi o trabalho de Gilbert aí, né? E ele conseguiu, né, depois de muito estudar essas atividades aí, desenvolver, né, esses elementos de trabalho que ele chamou de Terbligs, tá? Terbligs, por que Terbligs, né? Por que ele chamou esse nome? Se você olhar, é Gilbert ao contrário, tá? Então é Gilbert, lido de trás para frente aqui, você vai ficar Terbligs, tá? É uma curiosidade aí o trabalho dele. Então foi esse senhor aqui, né, Frank Gilbert, que iniciou esses trabalhos aí, estudo de movimentos e tempos nos postos de trabalho, depois dos estudos de Taylor, né? Eu acredito que Frank Gilbert é uma das pessoas aí que desenvolveu os estudos de movimentos aí, de tempos e movimentos nos postos de trabalho, tá bom? Então esse foi o início de tudo, né? Os 18 elementos de Frank Gilbert, né? E aqui tem algumas figuras, ó, do ciclo cronógrafo de Gilbert, né? Uma pessoa abastecendo aqui o magazine, né, com diversos itens. Então ele filmou aqui a pessoa abastecendo, ó, e todas essas linhas brancas aí, né, representam o caminho da mão aí, o trabalho que foi feito aí pela pessoa que estava executando o trabalho, tá? E uma foto que ficou muito famosa, né, foi o Golf Swing, tá? Um golfista pediu auxílio, tá? Posso estar enganado com relação à história, mas um golfista pediu auxílio para o Frank Gilbert para melhorar a sua tacada aí no golfe, né? Então, se você olhar aqui, tem o swing para acertar a bola, ó, ele levanta, vou tentar arriscar aqui para vocês, ó, ele levanta o taco, né? Gira e retorna aqui em sentido da bolinha, tá? E aqui o movimento de cabeça e dos cotovelos, tá? Então, foi uma filmagem, uma foto que foi tirada do estudo do swing do golfista aí. É uma foto muito famosa do Frank Gilbert, essa daí, tá? E bom, e esse foi o trabalho de Gilbert, né? Em seguida veio, né, o Harold Maynard, tá? Que desenvolveu o MTM, tá? Harold Maynard é esse senhor aqui, tá? E ele desenvolveu um sistema, tá, chamado de Motion Time Study, tá? O estudo de tempos e movimentos, está desenvolvido em 1948 na Westinghouse, tá? É utilizado até hoje. Na Westinghouse Brake and Signal Corporation, né? Ele foi contratado como consultor na década de 40 para trabalhar nessa empresa aí, né? E ele desenvolveu esse trabalho junto com outras pessoas, né? Onde foram feitos filmes a 16 quadros por segundo, tá? Com os trabalhadores qualificados no chão da fábrica, tá? Então, o que ele fez foi desenvolver todo um banco de dados de filmagens, tá, de operações que eram desenvolvidas nessa fábrica, né? Acabou ganhando, né, um nome de apadrinhamento aí de LMS, tá? Em homenagem aí aos fundadores, né, Lowry, Maynard e Stege-Merten, tá? Que eram os parceiros aí do Maynard nesse trabalho de consultoria, né, para melhorar a eficiência de trabalho nessa empresa aí na Westinghouse Brake and Signal Corporation, tá? Em seguida, né, esses filmes foram classificados, tá, considerando 4 fatores dependentes, né, que era a habilidade, o esforço, as condições e a consistência de cada um desses operadores, tá? A habilidade com relação a seguir, né, o método corretamente,
o esforço, a vontade de executar o trabalho, né, as condições do ambiente em geral, iluminação, temperatura, tudo mais, né, e a consistência de desempenho, ou seja, qual era a repetibilidade que esse trabalhador tinha na sua sequência de trabalho. E oriundo aí desses estudos que ele fez nessa empresa, né, ele acabou criando aí o que ficou conhecido como sistema MTM, muito utilizado nas indústrias, principalmente indústria automotiva, né, onde tem muita montagem. Então existem vários tipos de MTM também, para microatividade, atividades mais demoradas, né? Nós vamos ver mais sobre isso aí nesse próximo slide aqui, ó, tá? Então, existem basicamente, né, três categorias de sistemas de estudo de tempos, né, pré-determinados, né, que são sistemas baseados em movimentos que são realizados pelo trabalhador, né? Quais são eles? O MTM-1, o BMT e o MODAPTS, tá? Existem outros sistemas baseados em ações que precisam ser realizadas, tá? Então tem vários também, ó, tem MTM-MEC, né? Tem o GSD, o USD, MSD, o MTM2 e 3, tá? Então são sistemas baseados em ações que as pessoas precisam fazer, tá? O primeiro aqui são movimentos e finalmente, né, que vai ser o tema dessa sequência de vídeos aqui, são os sistemas baseados em atividades a serem desenvolvidas, tá? Quais são eles, né? Os principais, aí existem outros, mas também os principais são o Basic Most, o Mini Most e o Maxi Most, tá? São todos o mesmo sistema, porém separados aí por nível de atividade. Outros são relacionados a atividades mais micro, outros são relacionados a atividades mais repetitivas, porém não tão micro assim, e outras atividades que levam mais tempo, são mais demoradas, que é o caso do Maxi Most, tá? Existem também sistemas de estudo de tempos pré-determinados, tá? Que analisam as atividades de escritório, tá? Atividades administrativas. No caso do Most, por exemplo, é o Admin Most, tá? Mas vai fugir um pouco do escopo aqui, tá? Uma vez que você aprende o Basic Most, tá? Fica muito fácil migrar para os demais aqui, tá bom? Então existem vários sistemas de estudo de tempo pré-determinado, cabe a você, né, fazer o uso, né, daquele que julgar melhor aí para o seu processo. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Basic, sobre o Most, tá? Por que eu escolhi, né, falar sobre o Most aqui? Most nada mais é, né, é uma abreviação do que a gente chama de Maynard Operation Sequence Technique, tá? Então a técnica de sequência de operações de Maynard, tá bom? Então Most é a abreviação dessa frase aí. Ele foi desenvolvido, na verdade, por Giles Andin na década de 60, tá? Enquanto ele trabalhava na consultoria de Maynard, tá? Então ele trabalhava, né, numa empresa chamada H.B. Maynard. E o que aconteceu, né? Quando ele começou a comparar, né, utilizar o MTM, ele descobriu que existia uma semelhança muito grande, né, entre os movimentos feitos. Basicamente, o que ele descobriu foi que os movimentos, né, que eram feitos para realizar o trabalho eram muito parecidos em alguns casos, né? Então, ele desenvolveu uma maneira, né, na verdade, mostra uma evolução, tá, do MTM, tá, de maneira que fica mais rápido fazer a avaliação do estudo de tempo dos movimentos, tá? Então, o Most é uma maneira de aplicar mais rapidamente esse estudo que o MTM se propõe a fazer. E é por isso que o Most ganhou notoriedade, né, e ficou bem famoso aí a aplicação. Porque ele é muito fácil de aplicar e se aplica a uma ampla gama de trabalhos aí, tá bom? O Most ele leva em conta, né, que os movimentos podem ocorrer de duas maneiras, tá? Os objetos, né, ele considera que os objetos eles podem se mover livremente pelo espaço, ou seja, você pode pegar um item e mover ele livremente pelo espaço, ou mover ele, tá, com o apoio de uma superfície, tá? Então, o Most ele leva em consideração esses dois tipos de movimento aí, tá? E ele também parte do pressuposto, né,
de que para mover um objeto ocorre uma sequência padrão de movimentos dos braços e do corpo aí, tá? Então, uma vez que o Zandin aí percebeu, né, que esses movimentos eram bastante semelhantes aí, repetitivos, né, numa sequência de atividades, ele acabou desenvolvendo o MOST, tá, para facilitar a aplicação, né, a consulta das tabelas e a aplicação dos conceitos aí de PMTS, e desenvolveu as 3 versões aí principais do MOST, né, que é o Basic MOST, o Mini MOST e o Maxi MOST. Então, o Basic MOST é para operações gerais, realizadas geralmente 150 vezes, mas menos que 1.500 vezes por semana, né? O Mini MOST são operações repetitivas realizadas geralmente mais que 1.500 vezes por semana, ou seja, atividades bem rápidas, né? Esse aqui não tão rápido assim. E o Maxi MOST são operações não repetitivas, realizadas geralmente menos que 150 vezes na semana. São as atividades que levam mais tempo, né, pessoal? Então, o que esses sistemas, né, permitem é que você determine, né, o tempo de processo, por exemplo, o tempo de montagem de um determinado produto, sem precisar fazer a cronoanálise, tá? Você se baseia num processo, né, antes de aplicar aqui, né, a técnica do MOST, né, do estudo de tempos aí, você precisa ter o processo definido, ou seja, encaixar a peça A antes da peça B, em seguida encaixar a peça C e assim sucessivamente. Uma vez definida a sequência, né, o fluxograma de montagem, sem precisar cronometrar e ter uma pessoa montando 100 peças lá para você tirar o tempo, você consegue determinar um tempo padrão baseado nesses estudos e tabelas aí que o Maynard e o Zandin criaram. Tá bem, pessoal? Esses estudos de tempo, então vamos falar um pouquinho agora aqui sobre as unidades de medição de tempo, tá? Esses estudos de tempo, tá? Eles levam em consideração, eles não utilizam, né, o tempo sexagesimal que nós estamos acostumados, né? Segundos, minutos, horas, tá? Ao invés disso, né, para poder fazer uma análise mais apurada e mais precisa, né, até inclusive baseado no número de frames, né, que os filmes que foram utilizados para desenvolver, né, para ficar mais preciso o estudo de tempo, tá, eles resolveram adotar uma unidade de tempo chamada de TMU, tá, que é a abreviação em inglês de Time Measurement Unit, tá, que é a unidade de medição de tempo, aí, tá, traduzido para o português. Então, um TMU, tá, na verdade, ele equivale a 36 milissegundos ou 0,036 segundos, tá? Então, um TMU é bem menos que um segundo aí. Diria que é 3% de um segundo, ou 3,6% de um segundo. Então, uma hora, tá? Uma hora cheia vai ter 100 mil TMUs, tá? Um minuto vai ter 1.667 TMUs. E um segundo, o equivalente a quase 30, né? 27,78 TMUs. Então, a unidade utilizada, né, nesses estudos, primeiro você vai precisar saber quantos TMUs uma atividade leva, para depois converter em segundos, né, como conhecemos aí nos relógios sexagesimais, tá bem? Um sistema de horas aí sexagesimal, tá bom? Aqui tem até um exemplo, ó, de um cronômetro, né, com fração de tempo em 100 unidade, hora centesimal, né, que a gente chama o sistema centesimal de medição de tempo aí. Tá bom, pessoal? Então, é importante conhecer, né, TMU, saber o que é um TMU, que é uma unidade de medição de tempo para sistemas de movimento aí, estudos de tempo pré-determinados também. Então, é importante ter sempre esse conhecimento que um TMU vale 0,036 segundos aí. Tá joia? E, finalmente, né, o MOST, ele nada mais é, né, do que ele utiliza sequências, né, de movimentos, que são representadas por sequência de letras como essa aqui, ó, tá? Então, vou aqui, antes de encerrar esse vídeo introdutório aqui sobre sistemas de estudo de tempo pré-determinado, né, vou falar um pouquinho aqui sobre o sistema de sequência geral do MOST, tá? Então, uma sequência de movimento geral é constituída de 4 atividades, tá? Então, é a letra A, né, que significa Action Distance, a letra B, que representa Body Motion,
tá? Ou movimento do corpo. Action distance é a distância de ação, né? G representa gain control, tá? Que é ganhar controle. Perdão. Em seguida, de novo, action distance, body motion. P, que significa placement, né? Ou deposição, encaixe. E em seguida, A, que é action distance de novo. Tá? Por que ABG, ABP e A? Por que essa sequência? Né? Então, porque basicamente, né, para o Zanding, né, todo movimento ele consiste, né, em um movimento de ação do braço, tá? Se necessário do corpo e do tronco também, tá? Ganhar controle sobre um determinado objeto, tá? Depois levar o objeto até uma outra posição, tá? E se necessário mover o tronco também, depositar, né? Abrir a mão e depois retornar o braço para a posição de repouso. Então, essa sequência, né, de movimentos, eles consideraram que aproximadamente 50% de todo o trabalho que é realizado e medido segue essa sequência aí de movimentos. Tá? Então, ele se resume, né, a alcançar, seja diretamente em conjunto de outros movimentos do corpo, né, ou até mesmo andando, né, ganhar controle sobre o objeto, mover o objeto, colocar o objeto na posição temporária e retornar ao local de trabalho. Tá? Logicamente, depois foram inclusos, né, movimentos de aperto, movimentos de giro da mão e tudo mais, tá? Limpeza. Então nós vamos ver isso nos próximos vídeos, aí, onde nós vamos detalhar aí essa sequência de movimentos. Tá? A representação, né, típica aí de um exemplo de uma sequência de trabalho MOST, ó, tem aqui, ele funciona da seguinte maneira, tá? Para cada um, a primeira coisa que você faz é determinar o tipo de movimento, tá? Então, esse trabalho aqui que está sendo executado, né, ele é representado por essa sequência geral aqui, tá? E uma vez que você determinou que essa sequência geral, ela representa o trabalho sendo executado, você atribui índices, tá? Que é o índice aqui, ó, tá? Que são esses números aqui, ó, 10, 6, a cada um dos elementos aí, né, que a gente chama de subatividades, tá? Então, ó, nota que ele tem esses índices aqui. Então, a primeiro movimento do braço leva 10, né, tem o índice 10. O movimento do corpo aqui tem o índice 6. O ganho de controle sobre o objeto que está sendo movido, tá? Ele tem o índice 3 e assim sucessivamente, ó, tá? Então, como é que a gente faz, né, determina o tempo dessa sequência de movimento, tá? Primeira coisa é somar todos esses números aí, subscritos, né? Então, a soma vai dar 28, tá? Perdão. A soma vai dar 28, que é o índice MOST dessa atividade aí, tá? Então, essa atividade aí tem um índice MOST de número 28. Você vai multiplicar por 10, multiplica 28 por 10 e obtém aqui o total de TMUs dessa atividade. Então, essa atividade aí, representada por essa sequência de movimentos aqui, tá? Leva 280 TMUs para ser executada. Convertendo, né, para sistema sexagesimal, aí, segundos, minutos, você só multiplica, né? Só multiplicar por 0,36 e você vai encontrar o tempo aí de 10,08 segundos, segundo os tempos padrão MOST aí, tá bom? Então, é uma maneira de determinar o tempo de operações, né, sem precisar fazer a cronoanálise, né. É muito útil, né, no desenvolvimento de produtos, né, uma vez que você tem o desenho das peças, né, e os protótipos em 3D, né, principalmente, e você tem um processo, né, determinado, um fluxograma, né, das etapas de montagem e encaixe desses componentes, as atividades que você vai fazer, você pode fazer um estudo MOST, né, para obter o tempo de montagem, por exemplo, antes de implementar um processo físico, né? Então, é uma maneira de estimar aí os tempos de um tempo padrão de um determinado processo aí, manual. Tá bem, pessoal? Então, basicamente para esse vídeo é tudo. No próximo vídeo nós vamos falar aqui sobre a primeira sequência, né, do MOST, que é a sequência geral. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o seu joinha se você gostou, tá? Deixa os seus comentários. Se inscreve aí no canal para dar uma força, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.